gente que entende bastante do assunto. Você também é autor dos livros de Guerra Irregular e A Guerra na Era... A Guerra na Era da... calma aí. A Guerra na Era da Informação e Lawrence de Arábia e Massacre. Agora sim, prazer, viu? Bom dia. Muito bom dia, Natália. Natália, a gente precisa colocar as coisas em contexto, tá? Quando a gente se refere a essa operação como a mais letal da história do Rio de Janeiro, a gente tem que se preocupar com a conotação que nós estamos dando a essa operação. Compará-la, por exemplo, com o massacre do Carandiru, talvez seja inapropriado, porque durante a operação do Carandiru, todas as vítimas estavam sob custódia do Estado. Embora parte dessas vítimas tenha sido morta na luta entre facções que aconteceu antes do ingresso das forças de segurança pública, das forças anti-motim no complexo carcerário, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo significativamente diferente. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro tem empreendido uma série de esforços, uma série de operações com o propósito de conter, daí o nome da Operação Contenção, de conter o avanço territorial, especificamente do Comando Vermelho, que é o grupo armado criminal que exerce o controle territorial da maior parcela das comunidades do Rio de Janeiro, que o total das comunidades do Rio de Janeiro são em torno de 1.600. Tá? E a operação realizada anteontem foi uma operação bem planejada, foi uma operação bem coordenada, que levou parte daquilo que a Secretaria de Segurança Pública, da inteligência da Secretaria Pública do Rio de Janeiro estima em 1.000 homens armados, né? Levou parcela desse grupo armado criminal que ocupa o complexo do Alemão a sua área de homicídio, a sua rota de fuga, a retaguarda do complexo de favelas. E ali as forças de segurança pública conseguiram atingir aquele local, especificamente tropas do Batalhão de Operações Policiais Especiais, e ali houve um confronto. Houve um confronto entre as forças de segurança pública, as forças policiais e esses criminosos fortemente armados. Então é lógico que todas essas mortes, elas vão ser objeto de investigação. Mas os dados que nós temos disponíveis hoje sugerem que foram decorrentes de um confronto deliberado desses criminosos com as forças de segurança pública. Então as imagens mostram claramente isso. Centenas de homens armados, equipados, trajando uniformes militares, se dirigindo para aquela área onde houve o confronto. Então, o que tudo indica, a população foi poupada do fogo cruzado e esse confronto levou à morte desse efetivo significativo. É lógico que toda perda de vida humana deve ser lamentada, mas o que parece é que existe a lógica, né, ou melhor, o enquadramento legal para o enfrentamento que ocorreu, ou seja, as excludentes de ilicitude, a ação da polícia foi legítima, foi dentro de parâmetros legais, foi de acordo com preceitos humanitários. É lógico, repito, que isso vai ser objeto de investigação, mas os dados as informações que dispomos no momento sugerem isso. Coronel, a gente tem a nossa repórter que está acompanhando lá, inclusive repórter que acompanha as operações das polícias, que entende muito ali sobre as facções, não só sobre o Comando Vermelho, mas também como o PCC atuando ali, ou com a base no estado de São Paulo, mas atuando também no Brasil todo, como o próprio Comando Vermelho, que ela trouxe alguns relatos, ela foi até o Complexo da Penha ontem, acompanhou ali a retirada dos corpos pela própria população, né, pelos moradores do Complexo da Penha, que acharam esses corpos ali nessa região de mata, entre as duas comunidades.
onde as polícias fizeram essa emboscada, né? A Polícia Civil foi de um lado, a Polícia Militar foi de outro. E a polícia ontem disse que esse é um diferencial da Operação Contenção, porque com essa estratégia conseguiu afastar os criminosos da população e, se houvesse confronto, né, armado, troca de tiros, para falar de uma forma mais simples para todo mundo entender, a população dificilmente seria afetada, se machucaria, não teria tiro, bala perdida, porque eles estariam nessa região de mata. E aí a Letícia trouxe para a gente o detalhamento desses corpos, né? Diversos corpos ainda estavam com aquela roupa de guerra, né, que eles utilizam, que é uma roupa camuflada, ali com parte ali de mato, para conseguir se camuflar da polícia, que é uma forma em que o Comando Vermelho, que atua nessa região, que tem muitas regiões de mata, é uma forma comum, a polícia já conhece, mas também que nas marcas dos corpos, além de tiros, tiro de fuzil na testa, também tinham alguns que foram atingidos com facadas nas costas. E a gente também tem os relatos de algumas pessoas que tiveram familiares decapitados. Pelo menos um relato de uma pessoa que perdeu a cabeça, teve a cabeça devolvida ali à família, a família conseguiu a cabeça dessa pessoa. Esse tipo de comportamento tem base legal para isso? A polícia, assim como o senhor bem pontuou, precisa passar por investigação, porque é uma operação muito grande, com muitas mortes, mas tem base para esse tipo de comportamento? E para, antes das investigações acontecerem, o governador dizer que foi um sucesso, mesmo com a morte de 4 policiais? Bem, vamos lá. Toda morte é objeto de investigação. Se tivesse ocorrido a morte de um óbito de uma única pessoa, essa morte ia ser objeto de investigação. Isso é um procedimento legal padrão, ok? Vamos lá. Quando a população pega esses corpos na mata e leva para a exposição, a gente precisa entender claramente o seguinte. Vamos lá. Primeiro, houve a quebra da cadeia de custódia, como prevê lá o artigo 158 do Código de Processo Penal. Então isso dificulta bastante o trabalho da perícia técnica e, por conseguinte, vai comprometer o próprio trabalho do Ministério Público e até mesmo da Defensoria Pública. Esse é o primeiro ponto, ok? Vamos lá. Houve tiro na testa. A fuzilaria de ambos os lados deve ter sido tão intensa que deve ter tiro na testa e no resto do corpo inteiro. Pode ter certeza disso. Houve facada nas costas. Vamos nos recordar da operação no Jacarezinho. Em 6 de maio de 2021, uma operação empreendida pela Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, veicularam-se notícias que se comprovaram posteriormente falsas de que a polícia teria executado criminosos a facada. Então, de novo, a gente vê essa narrativa. Decapitaram o indivíduo e levaram a cabeça. Tudo isso vai ser objeto de investigação. Mas, num primeiro momento, isso parece mais aquela tentativa de manipular a narrativa. Tanto é que aqueles corpos desnudos, eles estavam desnudos exatamente por aquilo que você falou. Porque eles estavam trajando uniforme militar. Eles estavam portando equipamento militar, fora o arsenal de fuzis, granadas e até mesmo drones, como foi visto. Então, isso parece mais aquela narrativa que é recorrente depois de toda a operação policial. E aí é muito importante a gente chamar a atenção para algo que nós temos observado já nessas 48 horas decorridas da operação. Ok? Qual é o problema central? Nós chegamos, infelizmente, a uma degradação do quadro de segurança. Nós chegamos, infelizmente, a uma degradação do quadro de segurança que esse tipo de enfrentamento ele se torna inevitável. É lógico que esse tipo de ação por si só não vai resolver o problema. Recorrendo às palavras do próprio governador Cláudio Castro, isso faz com que as forças de segurança pública vençam batalhas, mas não sejam capazes de vencer a guerra. Então existe uma série de ações
que necessitam ser implementadas de toda a ordem, inclusive a descapitalização dessas organizações criminosas, enfim. Mas a gente não pode negar a realidade. Esse tipo de operação se tornou, infelizmente, diante do quadro, da degradação do quadro de segurança no Brasil hoje, se tornaram inevitáveis. Porque nós estamos falando de 1 milhar de homens armados. Esse efetivo que foi morto anteontem no confronto com a polícia, 119 homens armados, isso em qualquer exército do mundo corresponde a uma companhia de infantaria, corresponde a uma companhia de fuzileiros. Então, o debate nacional ele tem que focar numa realidade que infelizmente é dramática, é cruenta, mas e abandonar aquele debate vazio de ideias anacrônicas ancoradas em preceitos ideológicos do século passado. Então, infelizmente, esse tipo de ação é o resultado do esforço das únicas instituições que estão verdadeiramente empenhadas na solução do problema, que são as forças de segurança pública do Rio de Janeiro. Coronel. Então, a ideia de que... Pois não. Eu queria só, para a gente continuar ainda nesse ponto, as polícias, na terça-feira ainda, no dia da Operação Contenção, né, que a Operação vai às ruas aí dos complexos da Penha e do Alemão, levou 60 corpos, né, dos 64, 4 eram de policiais também, trouxe esses corpos, retirou esses corpos do local da operação e também retirou esses outros 60 corpos de pessoas que a gente ainda não tem a identificação, que a gente vai começar a saber de quem eram esses corpos a partir desse trabalho da identificação. Isso na terça-feira. E aí na quarta-feira, quem retirou os corpos dessa região da Mata, da Serra da Misericórdia, que é essa região entre os dois complexos, foram a população, foram as pessoas que moram ali na região e foram atrás de parentes que não voltaram para casa entre terça e quarta e circularam ali pela região. A polícia também não trouxe essas pessoas, não isolou a área. A sociedade civil vem criticando as polícias em relação a isso, de que a perícia não foi feita no local. A população trouxe esses corpos, né, retirou esses corpos da mata, mas na própria terça-feira, a própria polícia também tirou esses corpos da região onde eles foram mortos. E não dá nem para saber, inclusive, se parte dessas pessoas ainda estavam vivas, precisavam de socorro. Não teve também essa prestação de socorro a partir desse momento. Queria que o senhor falasse um pouquinho melhor sobre esse ponto em que uma parte da sociedade civil vem criticando as polícias do Rio de Janeiro. Essa é uma questão técnica recorrente. Por quê? Inclusive na DPF 635 existia uma exigência mais explícita de que fosse preservado esses locais de confronto. A questão fundamental é que, dada a degradação do quadro de segurança nesses locais, a polícia ela não consegue preservar esses locais em função da segurança das próprias equipes. Nós já tivemos casos no Rio de Janeiro de peritos da Polícia Civil, no esforço de realizar a perícia no local, sendo alvejados, sendo atingidos por fogos, por tiros, caindo feridos, etc. Então esse tem sido um ponto recorrente. Enfim, o que a gente observa também quando nesses casos, vamos fazer um paralelo, o esquadrão antibomba da Polícia Militar do Estado, o esquadrão antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, do Rio de Janeiro, ele recebe em média 2 a 3 acionamentos de explosivos por dia. E essa média tem crescido a 5, 6 acionamentos por dia. E o que é quase sempre esse acionamento? São artefatos explosivos, granadas de mão usinadas dentro da própria comunidade. Então, às vezes, em um único acionamento, chega lá, tem 3, 4 granadas de mão não explodidas no chão.
né? Aí o esquadrão antibomba tem que fazer todo esse trabalho. Esse trabalho, ele não respeita os critérios técnicos de isolamento, tanto é que aquela utilização de roupa, de robô, etc., sofre uma série de restrições porque as condições de segurança naquele local não estão preservadas. Então, sem dúvida alguma, o ideal seria que esses locais pudessem ser preservados para que fosse feita a devida perícia, etc. Ok? Agora, a alegação da polícia é justamente essa. Ela não consegue preservar a segurança do local para poder fazer a perícia correta. Ok? Agora a gente tem que entender a diferença de propósito, né? Foi o que eu falei. Esses corpos foram retirados da mata pela população para que fossem utilizados como insumo da propaganda desses grupos armados. Então, aquela para gerar imagens dramáticas, que realmente são, né? Aquelas pilha de corpos enfileirados. Repito, o propósito é completamente diferente. Coronel, esse é um ponto muito importante também, porque eu vi isso também nas redes sociais ontem, uma repercussão grande de parte da sociedade civil, dizendo que quem sai muito vitorioso também a partir disso, de um lado tem o governador do estado dizendo que foi uma operação bem sucedida, mas quem pode também ter saído muito bem sucedido foi o próprio Comando Vermelho, mostrando ali a sua força, o quanto tem um conflito gigante do Estado contra a facção. Acho que também é um ponto importante da gente completar a partir da sua resposta. E eu queria juntar nessa pergunta toda um ponto que, a partir de uma outra resposta sua, me chamou a atenção também, que os nossos repórteres que entendem bastante da região nos trouxeram, que é a questão do Comando Vermelho não ser a única facção que atua nessa região. E que, durante a investigação que vai suceder agora, a gente pode, inclusive, ter informação de que outras facções ou milícias, porque para além do crime organizado, das facções, também tem as milícias atuando no Rio de Janeiro e nessas regiões, que parte da milícia pode ter também entrado nesse conflito todo. Porque eu acho que daí junta com o que o senhor estava falando agora, da dificuldade da polícia conseguir depois se manter ali na região, fazer o isolamento e guardar esses corpos para que a perícia seja feita, sendo que a própria polícia pode ser atingida por outras facções, pelo próprio Comando Vermelho ou por milícias que atuam na região. Então, a situação é realmente muito complexa, né? A polícia atacou o Comando Vermelho, mas tem outros grupos criminosos também querendo atacar a polícia. As dinâmicas criminais no Rio de Janeiro, desde meados da década de 1980, ela é caracterizada, sobretudo, pela disputa territorial. Então, ao contrário de São Paulo, em que existe a hegemonia de uma única facção criminosa, no Rio de Janeiro existem diferentes facções lutando por esses nichos territoriais. O que aconteceu durante a vigência da DPF 635 no Rio de Janeiro, foi que a DPF, a despeito de alguma contribuição que ela possa ter trazido, ela serviu como um catalisador dessa violência, ok? Ela funcionou como um acelerador desse processo de consolidação de controle territorial. Em todo processo de territorialização, após a consolidação, vem a expansão. Então, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade conflagrada em decorrência dessas guerras por território. Okay? E a facção, como eu mencionei anteriormente, o grupo armado criminal que detém o controle do maior número de comunidades é o Comando Vermelho. A operação ontem, ela representou um golpe muito forte no Comando Vermelho. É importante que traz para a sociedade nacional, escancara para a sociedade nacional o grau de degradação do quadro de segurança. Repito mais uma vez, nós estamos falando de mais de 1.000 homens armados, equipados. Observe nessa imagem, por exemplo, o indivíduo usando uma roupa de camuflagem específica,
ok? Então, abastecidos pelo vigoroso tráfico internacional de armas, acho que essa é a principal, talvez tenha sido o principal benefício da operação. Com relação ao eventual ganho político de uma autoridade ou de um político, isso infelizmente não deveria acontecer, né? Agora, essa questão dessa disputa territorial, o que aconteceu no Rio de Janeiro há um tempo atrás foi que se direcionaram os esforços para a degradação das milícias. Isso também contribuiu para a expansão do Comando Vermelho. Ora, quando nós orientamos nossas iniciativas para degradar o poder do Comando Vermelho, obviamente, esses outros atores armados não estatais, a ADA, Terceiro Comando, as diferentes milícias, podem sim se aproveitar desse enfraquecimento do Comando Vermelho, que continua sendo, indiscutivelmente, a organização criminosa mais forte dentro do estado do Rio de Janeiro e presente em quase todos os outros estados da federação. Coronel, então, a partir de toda essa complexidade, é que vem a importância desse trabalho conjunto, não só do governo do Rio de Janeiro, mas de outros governos. Afinal de contas, o Comando Vermelho tem células espalhadas por quase o Brasil todo, com o governo federal, então precisa ter essa atuação conjunta? O problema não é um problema de segurança pública. Então, não pode ser tratado apenas na esfera policial. Não é um problema do Estado do Rio de Janeiro. Sequer é um problema do Estado brasileiro. Ora, o PCC hoje possui 1.545 membros do exterior, o último dado oferecido pelo Ministério Público de São Paulo. São Paulo era esse. Está presente em 28 países. Então, ele exige a cooperação, a integração, a orquestração de todas as esferas da administração pública e de todas as agências governamentais, as instituições, as organizações da sociedade civil, porque é um problema que, embora ele tenha esse componente, infelizmente, esse componente de força bruta, ou seja, grupos paramilitares enfrentando as forças de segurança do Estado, ele é um problema que transcende essa, vamos dizer assim, essa disputa bélica. Então tem um componente psicossocial, tem componentes políticos, tem componentes socioeconômicos, enfim, é um problema complexo, por definição. E todo problema complexo depende de uma solução sistêmica integrada. Perfeito. A gente conversou com o Coronel do Exército, Alessandro Visacro, analista de segurança pública, que trouxe também esse lado importante, fundamental da segurança nacional, né, dos militares, da preocupação que se tem das polícias de tentar melhorar suas estratégias para reforçar a inteligência e os ataques, né, o combate dessas facções criminosas que atuam não só no Brasil, como ele bem pontuou aí, mas também fora do nosso país. Obrigada, viu, Alessandro? Foi um prazer falar contigo. A gente volta a conversar, com certeza, até mesmo nessa semana ainda para falar um pouquinho mais sobre a Operação Contenção e o seu rescaldo, né, os desdobramentos dela. Valeu. Um abraço. Bom, e nessa